O programa Futebol Gaúcho ao vivo entra em campo nesta segunda com muitas atrações. O Grêmio é tricampeão da América. Vamos recordar o caminho para o tri e como a América foi pintada de azul. O Ipiranga de Erechim com novidades para 2018. Vamos falar com o técnico Márcio Nunes, que assumiu o clube recentemente. O professor Luciano Elias nos fala sobre coaching esportivo e como aumentar o desempenho de sua equipe com a aplicação da técnica. Vamos conhecer a Rádio Web Independente, rádio pela internet que cobriu toda a Copa Paulo Santana e também esteve no La Fortaleza na final da Libertadores da América. Eu sou Alex Bagé e começa agora o Futebol Gaúcho ao vivo. Muito boa noite, 7h47. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Futebol Gaúcho ao vivo, toda segunda-feira das 7h45 até às 8h30 da noite. Claro, com muitas matérias, com muitas atrações especiais e hoje, como você viu aí na chamada de abertura, são muitas novidades e, claro, um material especial dedicado ao tricampeonato da Libertadores do Grêmio. Desde já eu quero aproveitar para convidar todos vocês a participarem também pelo nosso WhatsApp. Manda recado pelo WhatsApp no 51 994 10 5945. 994 10 5945. Você também pode participar, além da nossa fanpage aqui pelo Facebook, pode mandar recado pelo /canal Fute Gaúcho, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Canal Futebol Gaúcho, o canal oficial da Federação Gaúcha de Futebol. Marca aí o número do WhatsApp, 51 994 10 5945. Ao longo do programa, até às 8h30 da noite, nós teremos espaços dedicados justamente à interatividade. Então vai lá na página, compartilha, deixa o seu comentário, pega o WhatsApp, além de mandar o comentário, manda também o link para o amigo que ainda não conhece, venha fazer parte aí dos mais de 120 mil seguidores do canal Futebol Gaúcho, toda segunda-feira com o programa ao vivo das 7h45 até às 8h30 da noite. Já na abertura, vamos conferir como é que foi o trabalho da pintura da América de azul, preto e branco, o Caminho do Tri, na parceria com as imagens da TV Grêmio, mandando um grande abraço e agradecendo lá para o editor-chefe da TV Grêmio, que também é narrador da rádio, o Cristiano Oliveski. O Caminho do Tri, aqui no canal Futebol Gaúcho.
Libertadores. Uma imagem para a eternidade. Parabéns, torcedor tricolor. O Grêmio abraça a América. O Grêmio pinta a América de azul, preto e branco. Campeão da Libertadores de 2017. Nós vamos acabar com o planeta. O Grêmio é campeão. Aí, portanto, belíssima matéria lá da Grêmio TV. Mais uma vez, obrigado para o Oliveski, para toda a turma que trabalha lá, né? Luciano Rola, Igor Pova, todo o pessoal da assessoria de imprensa. E mais uma vez, parabéns. Hoje, inclusive, falei durante o dia com o presidente Romildo Bolzan Júnior. E lembrando até para aquele torcedor que ainda não se sintonizou muito das questões do Grêmio. O Grêmio já viaja quarta-feira para disputar o Mundial de Clubes sem o Arthur que fica pelo menos 45 dias afastado com lesão ligamentar no tornozelo. Quarta-feira o Grêmio já viaja para o Mundial de Clubes e vamos aqui para a tela, porque o caminho do Grêmio nesta disputa de Mundial de Clubes, na parte onde fica o Real Madrid, as quartas de final, ainda vai ter uma disputa entre o Al Jazeera ou o Auckland City, contra o vencedor aqui de Al Jazeera ou Auckland City, enfrenta o Urawa Reds Diamond, que é o time japonês. Quem passar desse confronto vai para a semifinal jogar contra o Real Madrid. E aí, automaticamente, lá no dia 16, a final, que é um sábado. Aliás, é o mesmo dia que terá o Lance de Craque, evento do Alessandro aqui em Porto Alegre. As quartas de final pela parte do Grêmio. Jogarão Pachuca e Casablanca no sábado, agora já dia 9, 11 da manhã, no Zayed Sport City. O vencedor de Pachuca e Casablanca enfrenta o Grêmio na semifinal, do lado oposto à chave do Real Madrid, na terça-feira, dia 12, 3 da tarde, no Rasa Bin Zayed. E aí, no dia 16, a final. Possivelmente, né, com Grêmio e Real Madrid. Mas tem um ponto importante, tem que passar ainda do jogo semifinal lá, contra Pachuca ou contra Casablanca. Este é o Mundial de Clubes, que começa, então, para o Grêmio na terça-feira, dia 12, passando, o Grêmio jogará a final no dia 16. E aí, automaticamente, no dia 18, quando nós tivermos novamente aqui o canal Futebol Gaúcho ao vivo, nós vamos atualizar tudo o que aconteceu. Tomara, né, que com uma festa do Grêmio, afinal de contas, é um clube do futebol gaúcho agora disputando Mundial de Clubes da FIFA. Vamos voltar para o nosso estado, porque o João Batista Filho, repórter aqui do canal Futebol Gaúcho, fez uma matéria muito interessante com o Márcio Nunes. Ele que foi zagueiro, na época de jogador, fez um trabalho interessante há pouco tempo aí comandando o São Paulo de Rio Grande e agora é a aposta para o ano de 2018 do Ipiranga de Erechim. Vamos para a rua, Márcio Nunes na matéria do João Batista Filho. A gente recebe hoje Márcio Nunes, ex-jogador de futebol, agora técnico. Mudou o lado do balcão, tá tentando convencer os caras do barulho dele, que antes era ele que comprava as ideias do pessoal, do Rodrigo Bandeira, que está por aqui também, o pessoal que está visitando a Federação Gaúcha de Futebol. Márcio, prazer te ter aqui, aceitando o novo desafio, agora sendo técnico do Ipiranga, tanto no acesso da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, quanto na Série C do Campeonato Brasileiro. Grande abraço. Prazer é todo meu, né? Estar presente dando essa entrevista para vocês. Verdade, a gente comentava agora há pouco, eu e o Rodrigo Bandeira. Tive o prazer de ser capitão na equipe dele já e agora como técnico a gente conversando sobre os bastidores. E essa competição da divisão de acesso, a qual eu assumo agora o Ipiranga, ela tem algumas particularidades, algumas questões de bastidores, de vestiário, competição bastante pesada, então a gente tem um conhecimento grande da competição e espero ser feliz e ajudar o Ipiranga a voltar à elite do futebol gaúcho. A gente vai falar mais sobre o Ipiranga, afinal de contas é um clube tradicional do Rio Grande do Sul, caiu para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, precisa se reorganizar, mas eu quero falar da tua vida. Para de ser zagueiro, para de ser jogador, vai ser treinador no São Paulo de Rio Grande. E consegue fazer um bom trabalho como auxiliar, depois como treinador, inclusive passando aqui pelo Beira-Rio. Verdade. Eu já vinha pensando uns 2 a 3 anos atrás, antes de abandonar a carreira como atleta, já vinha me preparando. E aí, no início da competição, no São Paulo do Rio Grande, no Gauchão passado, eu iniciei a pré-temporada como atleta. Recebi o convite do Gilson Maciel e do Renan Mobarak para ser auxiliar permanente do clube. Aceitei o convite e no decorrer do campeonato, com a demissão do Gilson, acabei assumindo o clube numa difícil tarefa, né, de manter o São Paulo na elite futebol gaúcho e felizmente consegui esse objetivo, né? Diante daquele jogo contra o Grêmio, um jogo muito difícil lá em Rio Grande, a gente conseguiu a vitória de 1 a 0 e o São Paulo se manteve na Série A. Então, a gente tem
vem buscando conhecimento, vem trocando ideia com alguns técnicos com o qual eu trabalhei, para que possa crescer cada vez mais nessa carreira de técnico agora. Aos 37 anos, o cara que deixa o futebol e vai trabalhar com vários dos jogadores que há pouco tu dividia vestiário como jogador, às vezes até como líder, como capitão, mas é muito diferente, imagino, né? É diferente. Alguns deles aí trabalharam comigo já na Série D e até mesmo em São Paulo, lá no Gauchão, e alguns deles devo estar levando para o Ipiranga. Mas é uma verdade, né? Olho no olho, com todo respeito, eu por eles e eles por mim, e a gente tem que ter um trabalho forte no dia a dia para que a gente alcance os objetivos. Eu costumo falar para os atletas, tive no lado de vocês durante 20 anos como atleta profissional, sei o que vocês pensam, o que vocês fazem, mas também, se não estiver rendendo no outro dia, atrapalhar meu trabalho ou prejudicar no final de semana na partida, comigo eu falo, tá fora. Tem que ser dessa maneira, né? Com disciplina, com regra, mas também com muito respeito. Márcio Nunes, novo técnico do Ipiranga de Erechim, como subir o Ipiranga para a Série A do Campeonato Gaúcho? Te dar uma receita exata, ela é muito difícil, né? Não tem como eu fazer isso. Sou um conhecedor da competição, tenho 5 acessos, né? Nesse tipo de competição de vendo acesso. Conversando com a nossa direção, a gente tem traçado um perfil de atleta vencedor, mesclando atletas experientes com atletas jovens também, mesmo os experientes, mas com vontade de vencer e se manter num nível bom do futebol, e aqueles jovens que querem buscar seu espaço, e jogadores que tenham subido clubes e com perfil de vencedor. Essa é um perfil buscado por nós, né, em comum acordo com toda a direção, para que aí sim a gente consiga botar o Ipiranga novamente na elite. Ok. A elite do Campeonato Gaúcho é importante, mas tem a Série C do Campeonato Brasileiro, que há pouco tempo bateu na trave, para subir até para uma Série B. Como é que está sendo trabalhada essa situação? Porque as competições serão simultâneas no semestre que vem. Exatamente. A gente já vem conversando antes aqui, né, fora do ar. Provavelmente o início da competição do acesso seja em março. E aí a gente pode estar jogando as duas competições simultâneas. Temos que, sim, traçar um perfil com calma, analisar bem o mercado, porque a Série C a gente sabe que daí é um campeonato mais jogado, um outro perfil de campeonato, e o acesso, como eu falei antes, são um perfil de jogadores conhecedores da competição, uma competição pesada, onde a gente pega gramados não tão bons quanto o acesso, então a gente tem que ter esse equilíbrio para que a gente acerte nas contratações. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu queria só reorganizar ela. O que é o mais difícil quando tu é jogador de futebol e muda para treinador de futebol? É uma pergunta um pouco difícil, né? A gente tem que mudar a postura, a conduta. Tu começa... Quando o jogador, tu te preocupa contigo. Tu vai treinar, sai do treino, ok. No outro dia tu volta, treina de novo, te preocupa com o jogo. Como técnico, te preocupa com o grupo todo, com algumas coisas de bastidores do clube também. Então a gente tem que estar interagindo com todos esses setores do dia a dia do clube. É uma transição bastante rápida na minha carreira, mas eu com muita tranquilidade e recebo bem esse desafio e espero ser vencedor nessa minha carreira. Márcio, obrigado por fazer a visita aqui na Federação Gaúcha de Futebol. Um grande abraço, sucesso com o Ipiranga e na tua carreira como treinador. Te agradeço pelo convite, muito obrigado a todos e sempre à disposição. Márcio Nunes, ex-jogador de futebol aos 37 anos, o novo técnico do Ipiranga de Erechim. Valeu, grande abraço aí ao Márcio Nunes, que está sempre nos acompanhando no canal Futebol Gaúcho. Essa camiseta que eu estou segurando aqui, ó, é a camiseta do Soledade Futebol Clube, que obviamente é da cidade de Soledade, por exemplo, a cidade que, entre outros jogadores, revelou o Fábio Hockenbach, né, que começou no Internacional, chegou à Seleção Brasileira, jogou no Barcelona. Eu quero mandar um grande abraço para o presidente Francisco Dolly e também para o Jaime Fernandes, que trabalha junto lá do Soledade, porque o Soledade tem um trabalho muito interessante. Primeiro, é um time que já é um time profissional, tem a ideia de formação de jogadores, e isso é muito importante na questão também da educação. Vai disputar já a partir de agora competições oficiais da Federação Gaúcha de Futebol e com um destaque. Nos jogos do Soledade não se cobra ingresso, se entrega alimento não perecível. Esses alimentos são separados pelo presidente Francisco e levados para instituições de caridade da cidade. Um outro ponto, essa camisa bonita que eu mostrei aqui, que ganhei das mãos do presidente Francisco, a venda dessas camisetas
todo esse valor ele é entregue para o hospital da cidade, para auxiliar também. Então, parabéns aí ao presidente Francisco, parabéns para todos os envolvidos com esse baita projeto. Aliás, não é mais projeto, é uma realidade, que é o Soledade Futebol Clube. E quero aproveitar aqui para mandar recados para o Fael William, para o João Garcia, grande abraço, bola cheia, né? Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. O perfil Resenha Colorada, o Gelimar Pedrucci, o Hugo Melo lá de Rio Grande, o Robson Alves, o Eliandro Oliveira, o perfil lá do Divisão de Acesso também do Twitter. Muito obrigado pela parceria, pela audiência de todos. E vamos passar agora a tela do fechamento do Campeonato Brasileiro da Série A, porque nesse domingo nós tivemos a rodada de número 38, então acabou o Brasileirão. A última rodada para o Grêmio teve o Grêmio jogando com o time dos garotos, um baita jogo de 7 gols. O Atlético Mineiro acabou vencendo o Grêmio pelo placar de 4-3. Bom, vamos passar a 38ª rodada, o fechamento do Campeonato Brasileiro completo. O Corinthians foi o campeão, já era campeão antecipado com 72 pontos ganhos. O Palmeiras ficou com o vice-campeonato, tendo 63 pontos, mesma quantidade de pontos do Santos. O Grêmio ficou na 4ª colocação com 62, o Cruzeiro é 5º colocado com 57 e o Flamengo foi o 6º com 56. Estes 6 primeiros estão garantidos na fase de grupos da Libertadores. Na fase da pré-Libertadores, o Vasco, 7º colocado com 56 e a Chapecoense, 8ª colocada com 54. Ontem à noite ainda conversei com o Dr. Rui Costa, que montou essa Chapecoense. Vale lembrar que agora no dia 29 de novembro fez 1 ano da tragédia da queda do avião da Chapecoense e a Chapecoense está recuperada e classificada para a Libertadores da América. O Atlético Mineiro é o 9º colocado com 54 pontos. Eu vou parar aqui pelo seguinte, o que pode acontecer diferente? O Campeonato Brasileiro da Série A já é G8, porque era G6, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, está entre os primeiros, abriu G7, o Grêmio, campeão da Libertadores, está entre os primeiros, abriu G8. Caso o Flamengo vença a final da Sul-Americana, vai abrir G9. O que mudaria? O Atlético Mineiro iria classificar para a Libertadores, vai classificar caso aconteça isso, e o Vasco da Gama, que está na fase da pré-Libertadores, entraria para a fase de grupos direto. Então o Vasco, não sei se vai torcer para o Flamengo, mas o Atlético Mineiro com certeza. O 10º colocado, o Botafogo do Jair Ventura, que fez um baita de um campeonato, mas na última parte ficou fora da parte da classificação da Libertadores da América. Vamos para a segunda parte? Não? Vamos direto então, até porque eu prometi que ia ver só os primeiros 10, os outros já estavam decididos, os que caíram na última rodada. Vocês estão vendo aqui, o professor Luciano Elias, nós falamos na abertura do programa, o professor Luciano Elias é um especialista em coaching esportivo. Muito tem se falado nisso. Por exemplo, o Guto Ferreira, ex-técnico do Internacional, usava o coaching esportivo na sua comissão técnica e tem sido cada vez mais normal na rotina do futebol. Mas para que a gente possa entender melhor como funciona, qual é a real função do coaching esportivo, eu fui bater um papo com o professor Luciano Elias. Então sai daqui para eu mesmo, só que fora do estúdio. Destaque agora no canal Futebol Gaúcho, o professor Luciano Elias. E nos últimos momentos, e até por isso a entrevista com o professor Luciano Elias, tem se falado muito no futebol na função do coaching. E nós queremos saber exatamente o que significa esta função e a importância dela para o futebol atual, professor. Bem, o coaching é um processo que visa a melhora da performance humana. Ele é mais um processo ancorado em metodologias e técnicas que visa principalmente mudança de comportamento em relação à clareza de foco, busca de ações para a obtenção daquilo que se deseja, resiliência, comprometimento, tudo aquilo que vai agregar valor ao restante da equipe multidisciplinar, que também busca a melhora da performance com o treinador, com o preparador físico, com o fisiologista, com o nutricionista. Então, na verdade, é mais uma área que vem para somar, principalmente em relação à mudança de comportamento. Pois é, aí o senhor pega esse ponto do comportamento, né? E muitas vezes se falava no motivador. O que agrega o coaching em relação ao que se tinha já há muitos anos como o motivador? O cara aqui é mais para a questão anímica. Qual é a diferença do trabalho desse coaching, que é um profissional com campo até mais amplo? A motivação ela é um elemento básico para que a gente se mova à ação, né? A grande questão é que o coaching é um processo que traz a motivação do intrínseco para o extrínseco. Então, ele traz a motivação de dentro da pessoa para fora, e não de fora para dentro, que é o que muitas vezes a gente vê em palestras, onde as pessoas tentam motivar as outras, colocando alguns elementos que são externos a ela.
E o coaching faz um processo inverso, através de perguntas, ele busca trazer a motivação de dentro da pessoa. Por isso ele é muito eficaz. Mas a motivação, ela tem que estar presente em qualquer área da nossa vida, e ela é muito importante. É um processo que acaba daqui a pouco até identificando com uma maior, com mais facilidade e também eficácia, quem sabe até as lideranças de um determinado grupo? Os processos de coaching, eles promovem inúmeras coisas em relação ao comportamento, e uma delas é o autoconhecimento profundo, que nos dá um autogerenciamento. Esse autoconhecimento vai automaticamente revelar os estilos de liderança. Tanto eu vou revelar o estilo para a pessoa, quanto o grupo vai reconhecer, e assim a gente tem as possibilidades de potencializar os pontos fortes dessa liderança e amenizar, abrandar aqueles desafios que aparecem principalmente em momentos de pressão, para que ele fique um líder mais equilibrado. Então, ele auxilia sim. É um processo que tem encontrado facilidade para entrar nos clubes? Ele vem ganhando espaço. É uma profissão nova no Brasil, tem 15 anos, não regulamentada ainda, amplamente praticada no resto do mundo, na Europa e Estados Unidos principalmente, e o Brasil começa a ter atenção a isso, né? A gente tem exemplos aí como o Cruzeiro tem um coaching permanente, o Atlético Paranaense, o Inter mais recentemente. Nós temos também comissões técnicas na busca desses profissionais. Agora o Carille teve um apoio de um coach, o Lisca, o Micali fez um processo comigo também, Julinho Camargo, enfim, outros profissionais vêm buscando, porque o coach ele tem uma vantagem em relação à mudança de comportamento. Ele é muito rápido. Ele é um processo que, às vezes, na questão de uma técnica aplicada em 1 hora, ele tem o poder de reverter o comportamento de uma equipe inteira de forma muito rápida. Aí que está. Esse processo, na questão do tempo, né? O senhor falou que pode mobilizar ou despertar o acesso desse tipo de processo num grupo de uma forma muito rápida. Por exemplo, mas ele precisa de um trabalho a longo prazo? Precisa, daqui a pouco, de uma sequência? Eu não gosto de fazer comparações, mas comparando a psicologia, ele não tem, ele não é um processo ininterrupto. Ele tem início, meio e fim. Então, nós estabelecemos lá uma quantidade de sessões, por exemplo, 10 sessões individuais e 10 sessões com a equipe. Isso é suficiente para que a gente faça uma mudança de comportamento atingindo os objetivos tanto da pessoa, quanto da equipe e do clube enquanto organização. A resistência a esse novo fundamento, fazendo parte do dia a dia do futebol, o senhor acredita que ainda seja dos próprios clubes ou daqui a pouco até de algum atleta que não tenha o conhecimento desta nova técnica? Como toda área nova de atuação, causa polêmica sempre no início. Tem resistências e tem aceitação, até que ela se consolide no mercado. Muito acontece também por desconhecimento das pessoas do processo. Então, isso sim acaba criando uma resistência. Mas ele vai ganhando espaço aos poucos, as pessoas estão começando a depositar valor e entender o real valor disso e na eficácia do processo. Isso é um processo natural. Com o tempo, ele vai cada vez mais se consolidando enquanto área, agregando a equipe multidisciplinar do futebol. O senhor também está nas mídias sociais com um blog, falando um pouco mais sobre isso, fica um pouco mais fácil até para quem não conhece, para que tenha acesso, né? O coaching ele exige formação, mas ele exige muita prática. E eu também trago uma bagagem da gestão esportiva e da gestão de pessoas. Tu mesmo já acompanhou algumas questões, principalmente em relação à liderança. E as pessoas vêm me pedindo para que eu compartilhasse esse conteúdo. E a gente resolveu, então, fazer um blog, que é o lucianoelias.net/blog. E lá tem vários conteúdos sobre comportamento, sobre networking, sobre feedback, sobre gestão de pessoas, sobre gestão por competência, sobre coaching no futebol, áreas comportamentais que acabam impactando de forma muito forte na carreira das comissões técnicas e dos atletas que estão envolvidos com o futebol. Então, a gente tem essa proposta de semanalmente colocar um conteúdo novo nesse novo canal que vai abordar principalmente essas questões. Eu participei de alguns seminários, de algumas palestras suas, e uma história que sempre me chama a atenção é uma história que o senhor contou em uma das Olimpíadas, que o senhor esteve, se não me engano, na Olimpíada do Rio de Janeiro, e que envolveu uma postura da sua parte em que o senhor precisou utilizar esse poder de liderança, tendo uma autoridade sem mostrar ser autoritário. O senhor pode lembrar isso?
A gente tem que entender que determinados momentos da nossa vida profissional, eles impõem pressões. E essas pressões normalmente nos tiram do eixo, né? E nos fazem revelar um estilo de comunicação menos agradável. Eu tive uma situação que era um problema a ser resolvido dentro da instalação esportiva, onde um indivíduo, um atleta olímpico, tinha adentrado na instalação que eu era gerente do hóquei, né, sobre grama, e ele não tinha a credencial correta, e ele entrou e ele puxou da mochila a medalha olímpica de ouro, ele era um medalhista, dizendo que aquela era a credencial dele, e se colocou junto à torcida para assistir um clássico, né? Ele era um neozelandês, para assistir Nova Zelândia e Austrália, que jogava uma quarta de final do masculino de hóquei, e no lado oposto à arquibancada, todas as câmeras de TV filmando isso, e ele tirando foto com a torcida da Nova Zelândia, porque ele era um ídolo da Nova Zelândia. E eu fui comunicado por voluntários e o pessoal da coordenação de segurança de que ele estaria ilegal na instalação, e realmente estava, né? Então, eu me sentei do lado dele e comecei a conversar com ele em inglês. Ele, bastante debochado, olhava para mim, ele muito alto, grande, olhava para mim e falava, "Oh, really?" E eu continuando explicando que ele poderia ter problemas, que não estava correta a credencial dele, mas que eu iria ajudá-lo e que eu tinha a solução. Então, eu tinha uma credencial extra, eu puxei a credencial e dei para ele a credencial. Nesse momento, ele ficou bastante agradecido, tirou uma foto comigo, me colocou a medalha olímpica, e foi uma forma que a gente teve de resolver um problema e não hiperdimensionar esse problema, e, com isso, fazer desse limão uma limonada, né? Esse foi um dos casos que a gente teve, que, na verdade, em mega evento, em gestão, a gente acaba gerindo crise a todo momento. Então, esse foi um dos casos que a gente teve, né? Luciano Elias, atração aqui do canal Futebol Gaúcho. Grande abraço aí, professor Luciano Elias, que está sempre nos dando moral com a audiência e que tem tantas histórias. Muito obrigado aí pela gentileza de atender o canal Futebol Gaúcho. Falar um pouco da sua experiência no meio do esporte, e essa história que o professor Luciano Elias conta no final aí é algo que eu já vi em alguns momentos de palestras e workshops promovidos pelo professor Luciano Elias, explicando basicamente sobre liderança e como você deve usar a inteligência no momento adequado. Deixa eu aproveitar aqui para mandar mais um abraço, atualizando aqui a nossa sessão Maguila aí com os recados e a interatividade. O Diógenes Antunes, o Jonathan Iebânia, o Carlinhos Leite, o Daniel Félix da RW, grande abraço, tem matéria na sequência aí da Rádio Web Independente. Abraço aí, Daniel Félix, parabéns pelo trabalho. O Lucas Melo pergunta, Bagé, quantos gremistas em Abu Dhabi? Não se tem um cálculo ainda, né? Geralmente, né, a gente tem um exemplo, vamos pegar 2012, o Corinthians não é um patamar assim de exemplo, porque foi uma invasão praticamente corintiana. Em 2010, quando o Internacional jogou o Mundial também lá em Abu Dhabi, tinha a presença aí de mais de 10 mil torcedores circulando nos estádios. Então se imagina que o Grêmio possa alcançar pelo menos essa quantidade. Um abraço também para a Patrícia, que está acompanhando, o Maurício Souza e o Cristiano Cardoso. Abraço, Cardozinho, obrigado pela audiência de sempre. Nós vamos aqui para a tela, de competições de categoria de base, e esse é um assunto que interessa e que é a todo momento muito pedido aqui no canal Futebol Gaúcho para que a gente possa trazer sempre algum tipo de informação. E nós separamos aqui pelo menos 4 das competições importantes desse momento, organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol e também pela CBF. O brasileiro de aspirantes tem o Internacional na final. E no jogo de ida, o Internacional fez 3-1 no Santos, e agora a partida de volta acontece no dia 10 de dezembro, 5 da tarde, na Vila Belmiro. E é claro que a vantagem é ampla do Internacional nesse momento. 3-1 para o Internacional em cima do Santos, esse é o time do Ricardo Cobalcini. A Copa de Seleções Estaduais Sub-20, que está acontecendo também, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol. No dia 29, nós tivemos a nossa seleção gaúcha fazendo 4-0 na seleção do Acre. No dia 1º de dezembro, foi a vez do Acre vencer Alagoas pelo placar de 4-3, e no dia 3 de dezembro, a seleção gaúcha voltou a golear, só que agora a seleção alagoana pelo placar de 5-1. Então, nós, do Rio Grande do Sul, estamos classificados e na próxima fase vamos enfrentar a seleção de Santa Catarina. Vamos para a Copa Ipiranga Sub-20. Teve a primeira rodada. O Defensor do Uruguai empatou em 1-1 com o Grêmio. O Cruzeiro perdeu para o Juventude pelo placar de 3-2. E hoje pela manhã, inclusive, o Internacional venceu o Lanús de virada pelo placar de 3-1 lá na Morada dos Quero-Queros. Na Copa Federação Gaúcha de Futebol Sub-19, o Internacional sagrou-se campeão, porque na primeira partida tinha feito 1-0 no São José, e aí no jogo do sábado empatou dentro do Passo da Areia, e aí
já com o agregado Internacional campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol na categoria Sub-19. Há pouco nós falamos aqui da importância e do quanto se pede nas categorias de base material, pois o nosso www.futebolgaúcho.com.br tem agora uma aba Jogos. Por exemplo, você está vendo aqui várias matérias sobre as categorias de base. Voltou a tela aqui. Várias matérias sobre categoria de base. Então, se você vem aqui nessa aba, à esquerda do vídeo, e clica em Jogos, automaticamente você vai ter acesso, tanto ao profissional quanto ao amador. Todas as competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol, com jogos, com classificação completa, com as rodadas uma por uma, a fase de classificação, repito, tanto do profissional quanto do amador. Então você entra futebolgaúcho.com.br, vai ali em Jogos e aí tem acesso a todo esse material dentro do site do canal Futebol Gaúcho. Há pouco nós falamos da Rádio Web Independente, a RWI, e nós vamos agora para uma matéria especial que fez a nossa repórter Júlia Goulart, batendo um papo com o pessoal da RWI, destacando, mais uma vez, parabéns pelo trabalho brilhante, principalmente na cobertura da Copa Paulo Santana. Júlia Goulart e a rapaziada da RWI. Hoje, no canal Futebol Gaúcho, o torcedor vai conhecer quem são as pessoas que contam as histórias do espetáculo. E para isso, eu trouxe Daniel Félix, que é diretor e também narrador da Rádio Web Independente. Daniel, bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. É importante para a gente poder falar, divulgar um pouco o nosso trabalho. E estamos aí, abertos para todas as perguntas. Daí, para começar, né, vou te perguntar do trabalho que a Rádio Web Independente faz, que a gente sabe que por ser web acaba sendo, né, uma estrutura mais reduzida, acaba passando por mais dificuldades do que as grandes mídias, né? É verdade, Júlia. Na verdade, nós começamos em 2014 ainda com a Rádio Web Independente, num projeto que começou comigo e com o Herculano Espadar, nosso colega que está lá também, fazendo a cobertura do São José, do Aimoré, do Cerâmica, do Cruzeiro e do futebol amador ali de Gravataí e Cachoeirinha. A partir daí muitas coisas aconteceram, né? Oportunidades para mim, para os outros colegas. A rádio parou várias vezes e até que esse ano, depois da divisão de acesso, eu trabalhei na cobertura do Aimoré, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E aí eu disse, bom, vou voltar com a rádio e vou fazer o São José. E a gente começou, né, no Campeonato Brasileiro da Série D, ali com o Carlos Dantas e com o Paulo Bizarro. A gente começou a fazer os jogos em casa. Tivemos a oportunidade de viajar, fomos para São Paulo, quase fomos para o Acre também. E a partir dali o trabalho na rádio foi ganhando corpo, as pessoas foram conhecendo mais, foram se interessando, os patrocinadores foram chegando, vários colegas também foram chegando no trabalho. E agora na Copa Paulo Santana, realmente, eu acho que dá para dizer que a rádio chegou de uma vez para ficar, porque a repercussão do trabalho foi muito grande, uma audiência realmente muito legal, mesmo assim, até índices que eu, sinceramente, não acreditava que a gente pudesse conseguir e a gente conseguiu. Então, o trabalho está andando muito bem e a gente já agradece aí ao ouvinte, né, aos internautas, porque nos deixou muito feliz essa cobertura na Copa Paulo Santana. E se tu pudesse contar um pouquinho da cobertura da Copa Paulo Santana, vocês fizeram todos os jogos do São José, né? Todos os jogos do São José. O único jogo que nós não estivemos em loco foi o jogo contra o Igrejinha, porque daí eu tive um problema pessoal de saúde, não deu para a gente fazer a viagem, aí retransmitimos o jogo. Fora isso, todos os jogos nós estivemos presentes, também, como eu disse antes, né, Júlia, na Série D do Campeonato Brasileiro também a cobertura de todos os jogos aqui. Mas na Paulo Santana não faltamos nenhum, sempre presentes, ou pelo menos nesse jogo de Igrejinha com a reportagem lá, trazendo informações. E foi muito bacana por isso, por poder estar presente em todos os jogos. E hoje, a rádio é conhecida pelos torcedores do São José como a rádio oficial dos torcedores, não do clube. Isso eu sempre deixo claro, do clube não. Mas do torcedor, sim, isso é muito bacana. E para coroar, né, esse campeonato do Paulo Santana, uma baita transmissão da Rádio Independente, São José campeão. Isso aproximou vocês mais dos torcedores? Ganhou o carinho, bem como tu disseste, que agora é a rádio dos torcedores? Eu acho que sim, Júlia. Eu acho que até vinha pensando nisso quando estava vindo, pensava nisso quando vinha para cá. Esses jogos finais, tanto contra o Cruzeiro como contra o Aimoré, deram uma moral diferente para a gente, assim, porque não desmerecendo jamais o trabalho dos outros colegas, todos fizeram um grande trabalho, mas a gente teve desde o início cobrindo o São José, então do primeiro ao último jogo, como a gente tem falado, do primeiro ao último minuto, estivemos presentes.
E a repercussão foi muito grande. E o que me deixou mais feliz ainda do que a repercussão com os próprios ouvintes, com os internautas, foi a repercussão com os próprios colegas de imprensa, né? Porque normalmente nos jogos do São José, especialmente dentro de casa, só nós estamos lá presentes, né? Nos jogos do São José. Às vezes vem a rádio que cobre o time adversário. Mas nessas finais, vários colegas estiveram presentes, de vários veículos, e a gente acaba conversando e a repercussão entre os colegas foi muito grande. Depois do jogo, por exemplo, eu recebi inúmeros e-mails pedindo as entrevistas, pedindo os gols, e todos os colegas nos parabenizando, falando muito da nossa cobertura. Então, eu acho que realmente, Júlia, as finais da Copa Paulo Santana marcam um passo muito importante no nosso trabalho daqui para frente. Imprensa que cobre a dupla Grenal, a gente sabe que tem muitas. Mas qual é o diferencial de cobrir o interior? Tu disseste que cobriu o Cerâmica, que já cobriu o Cruzeiro, o Aimoré. Qual é o diferencial? Acho que deve ser muito próximo, né? Por você ser a única que cobre São José, acaba tendo uma relação muito próxima, às vezes até uma amizade, né? Exatamente, Júlia. Agora até na chegada aqui encontrei o Diego Torres, né? E ele já veio falar comigo e tal, e eu acho isso muito bacana. Se a gente fizesse a cobertura só da dupla Grenal, e você sabe muito bem disso, é difícil ter acesso ao presidente do clube, né? O pessoal do alto escalão, até mesmo os jogadores. Hoje é difícil você conseguir uma entrevista assim do nada, né? Ligou para o cara, vamos falar e o cara te atender. É difícil. Cobrindo São José e nos clubes também que eu já tive a cobertura trabalhando, como a Aimoré, como Cerâmica, como Cruzeiro, é mais fácil isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito também nessa cobertura, nesse ano, esse contato com os jogadores, com a direção do clube. Esses dias, por exemplo, antes da final do primeiro jogo lá contra o Aimoré, eu estive no Passo da Areia, fui acompanhar um treino. Eu estava sentado na secretaria do clube, vi que estava conversando com um colega no telefone e vi que um jogador passou por mim, mas nem olhei para ver quem era. E daqui a pouco ele chegou na boca do túnel e voltou para me cumprimentar. Era o Fábio Ramp. E disse, e aí, meu narrador, sabe? Então, esse tipo de relação eu acho que é muito bacana. E a gente constrói mesmo, cobrindo o dia a dia de clubes, entre aspas, do interior, né? Como no caso do São José. E isso eu acho que dá uma amplitude muito grande para o nosso trabalho, porque realmente na dupla Grenal a gente não teria isso. Tem muita gente que cobre muito bem, estão todos de parabéns, mas a gente optou por isso, por fazer um clube que não tinha uma cobertura diária e que, no meu entendimento, precisava. E hoje a gente tem esse reconhecimento de todos. Então a gente chega no clube, todo mundo vem nos cumprimentar, somos extremamente bem atendidos, não tem o que falar e a parceria ela só tem a crescer daqui para frente. A Copa Paulo Santana é muito bom para os clubes do interior, né? Para que não fechem no segundo semestre. Mas eu quero saber para você, enquanto narrador e diretor da RWI, o quanto ela foi importante. Foi muito importante, Júlia, exatamente por isso que eu falei há pouco, assim, para a gente marcar realmente o nosso espaço, entendeu? Porque como a rádio ela viveu de momentos, de temporadas, como eu digo, metade de um ano, metade de outro ano, nunca conseguimos dar a sequência. Esse ano não, as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Comecei com 2 colegas, que eu já citei, o Carlos Dantas e o Paulo Bizarro. Depois vários colegas chegaram na equipe, esses 2 saíram, mas Barbosa Júnior, o John Tedesco, o Herculano Spadaro, o Denilson Flores, Eduardo Marques, enfim, um monte de gente chegou e quiseram ficar no trabalho. Não, eu quero fazer isso aqui, gostei, vamos embora, tamo junto. Isso é muito importante, né? Então a Copa Paulo Santana, ela é um marco muito importante no nosso trajeto, no nosso trabalho, na minha carreira. E a rádio cresceu muito assim nos últimos meses, nesta cobertura da Copa Paulo Santana. Posso falar na questão de acessos no site, na questão de acessos nas lives, na questão de patrocinadores, que é muito importante, né, Júlia? Porque trabalhar de graça é complicado, né? E a gente conseguiu aí trazer apoiadores, patrocinadores. Então, a Copa Paulo Santana ela é um marco extremamente importante e, sinceramente, essa de 2017 vai ficar gravada no meu coração. Porque eu já contei título do Internacional, eu já contei título do Grêmio, eu já contei título do Novo Hamburgo, mas eu nunca me emocionei tanto como no título domingo. E até haviam outros colegas que estavam na mesma cabine que nós, estávamos transmitindo o jogo, estavam lá assistindo, e eles puderam acompanhar a forma como eu me arrepiei em todos os gols e como eu gritei aquele gol ali, como se eu tivesse nascido torcedor do São José. E isso não é verdade, tá? O São José, para mim, até alguns anos atrás, era só um clube de Porto Alegre. E hoje não. Hoje eu posso dizer que eu sou um torcedor do clube. Não é aquela coisa, não quer dizer que é gremista ou colorado. Não teria problema nenhum, até falaria isso. Mas eu hoje sou um torcedor do São José justamente pela relação com o clube, pela relação com os torcedores. A gente sabe que às vezes tem alguns torcedores que criam algum tipo de conflito por uma ou outra coisa, até por um boneco que a gente usa com alguma marca que é ligada a um outro clube.
há problema. Mas fora isso, é tudo muito tranquilo e é um marco muito especial para mim essa Copa Paulo Santana. Daniel, muito obrigada por dividir aí a tua Copa Paulo Santana e também a tua rotina de trabalho na RWI. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Vou deixar o convite para vocês. radiowebindependente.com é o site. No facebook.com/RW Independente. Todas as nossas redes sociais, RW Independente. É um prazer estar falando com vocês. Sempre que precisar, estamos aí. Daniel Félix, da RWI, aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart. Grande abraço aí do Daniel Félix. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe o quanto é difícil, né? RWI, quando o próprio nome diz, é uma rádio web independente. Então tem toda uma dificuldade da questão comercial, da questão de custos, mas o importante é a linha de jornalismo que vocês fazem, tentando acompanhar no dia a dia, e a cobertura da Copa Paulo Santana realmente rende muitos parabéns para vocês. Eu quero até aproveitar esse link das rádio webs para mandar um grande abraço para o Adriano Garcia, para o Jairo Cuba, principalmente, o pessoal da Rádio Galera na web, que estiveram acompanhando, inclusive a final da Libertadores, presentes lá no estádio, lá Fortaleza e Lanús. Então, parabéns aí pelo trabalho de todas as web rádios, né, que acompanham o futebol amador do Rio Grande do Sul, que acompanham as categorias de base e, principalmente, todas as competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol. Aliás, por falar em competição da Federação Gaúcha de Futebol, recentemente nós tivemos o Congresso Técnico do Gauchão Série A da Elite de 2018, mas é claro que a Federação não esquece da divisão de acesso. O Congresso Técnico da Divisão de Acesso vai acontecer sexta-feira, a partir das 14 horas, 2 da tarde, direto lá na belíssima sede da Federação Gaúcha de Futebol, com a cobertura do canal Futebol Gaúcho. Eu quero até, antes de terminar o programa, mostrar mais uma vez aqui a nossa tela e fazer aquele pacto com vocês, tá? Tem o nosso WhatsApp, que é o 51994 10 5945. 5199410 5945. As nossas mídias sociais, sempre com o endereço /canal Fute Gaúcho, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e logo em seguida, depois do programa, já com o programa todo lá no YouTube. Então, vale aquela parceria, compartilhe e mande para os seus contatos, participe, mande seu recado para cá e divulgue cada vez mais a ideia do canal Futebol Gaúcho com o programa ao vivo toda segunda-feira das 7h45 até as 8h30 da noite. Mandar um abraço também, um beijo, sempre mando, para a Dani, que é a nossa maquiadora aqui no canal Futebol Gaúcho ao vivo. Não sei, o pessoal da produção está rindo lá. Ah, Dani, beijo, Dani. Obrigado aí pelo trabalho sempre de maquiagem. Gasta bastante pó, porque eu tenho um rostinho um pouco maior. Muito obrigado pela audiência de todos, uma boa noite e continuem nos dando essa audiência que a cada semana cresce mais com o produto que é o nosso canal Futebol Gaúcho ao vivo, porque aqui o Futebol Gaúcho sempre é tratado com muita categoria. Boa noite a todos. Tchau.